Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viesses aqui para nos atormentar antes do tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios então suplicaram-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que ele se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos conduz à região dos Gadarenos, um lugar distante da tradição judaica, onde Jesus encontra 2 homens profundamente atormentados pelo poder do mal. Viviam entre os túmulos isolados, violentos e sem esperança. Eram homens que, embora estivessem vivos, existiam como mortos, privados da liberdade e da dignidade. Ao se aproximarem de Jesus, algo surpreendente acontece. Os próprios demônios reconhecem quem ele é. Antes mesmo de que qualquer pessoa o proclamasse, eles gritam: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?" O mal conhece o poder de Cristo e sabe que sua autoridade é absoluta. Isso nos recorda que nenhuma força das trevas é maior que o Senhor Jesus. Onde Jesus chega, as correntes são quebradas, a escravidão termina e a vida renasce. Este evangelho também revela uma realidade espiritual importante. O demônio procura destruir, dividir e desfigurar a imagem de Deus no ser humano. Jesus, ao contrário, veio para restaurar aquilo que o pecado e o mal tentaram destruir. Sua missão é devolver ao homem a liberdade de filhos de Deus. Entretanto, o final da narrativa nos causa espanto. Depois de presenciarem um milagre extraordinário, os habitantes da cidade não acolhem Jesus. Pelo contrário, pedem que ele vá embora. Por quê? Talvez porque a perda da manada de porcos tenha pesado mais do que a libertação dos 2 irmãos. Preferiram preservar os seus interesses materiais a abrir o coração para aquele que trazia a verdadeira vida. Essa atitude continua muito atual. Quantas vezes desejamos que Jesus transforme a nossa vida, mas somente até o ponto em que isso não mexa com os nossos hábitos, nossos apegos ou a nossa zona de conforto. Queremos suas bênçãos, mas nem sempre aceitamos as mudanças que sua presença exige. Cristo continua passando por nossas regiões de Gadarenos, os lugares escuros da alma, as feridas antigas, os pecados escondidos, os medos e as prisões interiores. Ele não se assusta com a nossa miséria. Aproxima-se com misericórdia, porque seu desejo é libertar, curar e restaurar a nossa vida. Mas uma pergunta que precisamos fazer permanece: como recebo Jesus quando ele entra em minha vida? Como Salvador que transforma tudo ou como um visitante inconveniente que ameaça minhas seguranças? O Senhor jamais força a entrada, ele respeita a nossa liberdade. Contudo, quando abrimos o coração, experimentamos uma paz que nenhuma riqueza pode oferecer e uma liberdade que nenhum poder humano pode conceder. Hoje, peçamos ao Senhor a graça de não sermos como os habitantes daquela cidade, que expulsaram Jesus, mas com aqueles que reconheceram sua presença e lhe dizem todos os dias: "Senhor, permanece comigo, entra na minha casa, transforma o meu coração, quebra as correntes que me prendem e faz de mim um testemunho vivo da tua misericórdia." Oremos. Senhor Jesus, nesta manhã eu me coloco em tua presença e entrego a minha vida. Tu conheces as minhas alegrias, minhas preocupações, minhas fraquezas.
assim como libertastes os homens do Evangelho, liberta também o meu coração de tudo o que se afasta de ti, do medo, do pecado, do desânimo e de toda a influência do mal. Fortalece a minha fé, ajuda-me a permanecer firme no caminho do teu amor. Concede-me a graça de acolher a tua presença todos os dias, sem permitir que os bens deste mundo ocupem o lugar que pertence somente a ti. Abençoa minha família, meu trabalho e todos aqueles que encontrarei neste dia. Que o Espírito Santo ilumine meus passos e que Maria, nossa mãe, interceda por mim, conduzindo-me sempre ao teu coração. Fica comigo, Senhor, hoje e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.